Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui direto da janela. Daqui a pouco nós iremos realizar a oração da janela. Você que está acompanhando esta mensagem, siga. A primeira coisa que você deve fazer é seguir a nossa rede social aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Você no Instagram pode clicar aí no sininho para você poder estar recebendo as notificações quando nós entrarmos ao vivo, e também lá no Facebook e no YouTube, tá certo? E compartilhe também esta mensagem para os seus familiares, para os seus amigos, ou se você conhece alguém que precisa ouvir falar da palavra de Deus. Como está escrito aqui no livro de Atos capítulo 11, no versículo 19, diz assim, olha: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra. Olha só, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso se deu depois da morte de Estevão. Os irmãos, eles saíram correndo, desesperados por causa da morte de Estevão, que foi apedrejado. Eles saíram dispersos, com medo e desesperados, saíram sem falar para ninguém do Evangelho, sem falar para ninguém de Jesus, somente aos judeus. No versículo 20 diz assim: e havia entre eles alguns varões chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus aos gregos. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé, só para você entender, o nome Barnabé significa o encorajador. O nome Barnabé é significado encorajador. A igreja lá em Jerusalém, quando souberam que eles haviam falado de Jesus para os gregos, e os gregos, eles aceitaram a palavra de Jesus, então a igreja de Jerusalém enviou Barnabé até este local aonde os gregos haviam aceitado a palavra de Jesus. Como pode, né, pessoal? Às vezes a pessoa, ela tem receio de falar de Jesus para alguém, mal sabe ela que aquele alguém só está esperando ela falar de Jesus. Você vê que depois da morte de Estevão, eles saíram correndo com medo por causa do apedrejamento que houve com Estevão, e não falaram de Jesus para ninguém, senão aos judeus. Mas alguns pregaram aos gregos, e os gregos aceitaram a palavra de Jesus. E os gregos aceitaram a Cristo com alegria. A igreja de Jerusalém então mandou Barnabé, que quer dizer o encorajador. Aí diz assim no versículo 22, 23, melhor dizendo. 23. O qual, quando chegou, ou seja, quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem. Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Olha só, Barnabé, ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso,
a buscar Saulo e, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que maravilha, olha que bênção, olha que maravilha. Pela primeira vez os discípulos eles foram chamados de cristãos, foram reconhecidos como cristãos ali em Antioquia, pela primeira vez, num lugar aonde eles não queriam levar a palavra, estavam levando somente para os judeus, mas lá em Antioquia, eles aceitaram a palavra, abraçaram a palavra, houve um mover do Espírito, e Barnabé, chegando lá, ele encorajou mais ainda os irmãos, a igreja de Antioquia. Ele ficou tão feliz, mas tão contente, que Barnabé viajou, buscou Saulo, ou Paulo, para ver o que estava acontecendo naquele lugar. Deus manda falar que vai haver um grande avivamento na tua vida, na tua família. Uma coisa que Satanás, ele usa, uma arma que Satanás usa é o desânimo. Cuidado com palavras que você ouve. Cuidado com as palavras que alguém fala para você. Palavras de desânimo, palavras para te jogar para baixo, palavras para fazer você duvidar do Senhor. O Estevão era um servo do Senhor. Morreu apedrejado. E na morte de Estevão, muitos cristãos, eles saíram sem falar de Jesus para ninguém. Só conversavam entre si, só falavam entre si e não falaram de Jesus para gentios, para pessoas de fora. Já esses que foram a Antioquia, eles pregaram, falaram de Jesus e o Espírito Santo veio naquele lugar. Houve um renovo. Que o Espírito Santo te renove, que o Espírito Santo te dê força, que o Espírito Santo te levante. Deus, ele quer isso, um mover do Espírito na sua vida. Deus, ele quer que você esteja de pé, confiante. Deus, ele mandou aqui neste mundo o seu Filho único para nos encorajar. Tenha coragem, tenha fé. Vê que você vê que ele era Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé era um homem de fé. Barnabé, ele era como aquele pai. Você já viu aquele pai que está ensinando um filho a rodar bicicleta? O filho cai, o que o pai fala? O que o pai faz? Vai lá, anima o filho. Levanta, meu filho, você vai conseguir. Levanta, você vai conseguir. Aí daqui a pouco o menino cai da bicicleta. Não, levanta de novo, você vai conseguir. O pai vai segurando a bicicleta, o menino andando, a menina. Daqui a pouco, quando ele começa a andar sozinho, tá lá pai e filho comemorando porque aprendeu a andar de bicicleta. Foi o que aconteceu na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, eles estavam comemorando. Eles estavam ali comemorando o mover do Espírito. Um povo que ninguém acreditava que iria receber a palavra. É isso que vai acontecer. Às vezes você pensa, nossa, mas está tão difícil para o meu filho receber a palavra, está tão difícil para minha esposa receber a palavra, está tão difícil porque eu estou enfrentando tantas lutas. Olha, pode ter certeza, nesse lugar aí existe vida. Tem até uma canção que fala, existe vida aí, existe vida aí. Segura firme, se levanta, nós iremos comemorar juntos a unção do Espírito Santo e a fé. Você sabe quem é esse Barnabé? Barnabé, que quer dizer o encorajador,
Ele é aquele homem que vendeu uma propriedade. Olha só como que ele era de fé. Ele tinha o Espírito Santo e também fé. Ele foi aquele homem que vendeu uma propriedade, vendeu uma terra e depositou aos pés dos apóstolos. Ele é o Barnabé, um homem de coragem, um homem de fé, um homem que quando ele chegou lá em Antioquia, que ele viu a igreja, viu o povo alegre, esse homem pulou de alegria, ele levantou, ele disse: Deus é com vocês, o Espírito Santo está aqui, Deus é conosco. Ele ficou tão feliz, mas tão alegre, que buscou Paulo para ver isso. Olha, um dia você vai falar para mim: Pastor Nilson, o senhor tem que ver como é que está minha família. Pastor Nilson, o senhor tem que ver, o senhor tem que vir aqui ver minha empresa, ver a minha loja, ver o meu comércio, ver a minha casa. O senhor tem que ver. Eu verei, assim como Paulo viu. E Paulo, o apóstolo Paulo, ficou um ano inteiro naquele lugar. Tu sabe o que é isso? Um ano inteiro Paulo ficou naquele lugar, porque tamanho era o mover do Espírito Santo naquele lugar. Por isso, cuidado com as armas de Satanás. Satanás quer desanimar, Satanás quer te colocar para baixo, Satanás, ele quer dizer que você não pode, Satanás quer dizer que você não vai conseguir, Satanás quer te colocar para baixo, Satanás quer dizer que você é incapaz de conseguir a realização do teu sonho. Mas se você tiver fé e for cheio do Espírito é cheio da palavra, cheio de Deus, aí você vai vencer, tendo fé e coragem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar, é momento da oração da janela. Vamos falar com o nosso Deus. Chegamos no momento de clamarmos ao nosso Senhor e soberano. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, ó Deus poderoso, Senhor, quando eu abri esta janela, que o teu poder venha sobre a vida de todos, que o teu Espírito entre, o Espírito da fé, o Espírito do ânimo, que o Senhor, Deus poderoso, venha manifestar o teu poder agora. Ó Deus, eu abro agora esta janela. Meu amigo, receba aí agora, receba a luz, receba a força. O Espírito do Senhor vem sobre a tua vida, a alegria do Senhor é a nossa força. Receba aí agora o milagre que você precisa. Ó Deus, eu oro, meu Senhor, por todos que estão enfrentando uma luta, estão passando por uma prova, por uma tempestade. Eu oro, eu te peço, estende as tuas mãos, Senhor, e abençoa a todos os católicos, evangélicos, espíritas, abençoa todos que oram conosco, assim como, meu Deus, este homem era cheio do Espírito Santo e de fé, que esta fé, que esse Espírito venha sobre todos que oram conosco. Meu amigo, seja abençoado, receba a bênção, receba a paz. Eu estendo as minhas mãos agora e profetizo na tua vida, eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo na tua família, eu profetizo agora que o que estava dando errado venha dar certo. A partir de hoje, seja abençoado, que o Deus do altos céus traga o socorro para a tua vida. Ó meu Senhor, restaura as feridas. Meu Deus, ajuda, conforta a essa pessoa que perdeu um ente querido. Conforta, que o teu Santo Espírito venha confortar. Ó Espírito Santo, venha nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia, nesse momento aonde, meu Deus, a falta de um ente querido tem trazido tanta tristeza. Que o teu Santo Espírito conforte, que o teu Santo Espírito levante, dê força agora a toda a família. Eu te abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado pelo poder do Altíssimo. Seja abençoado agora. Que o Deus Todo-Poderoso te ilumine. Que o Deus Todo-Poderoso te dê força, hoje, amanhã e para
todos sempre. Se você crê, diga amém e amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, que é digno de toda a adoração. Creia nisso. Você não está sozinho. Deus abençoe a todos vocês. Ouça essa palavra. Se você não ouviu, ouça a palavra desde o início. Siga o Instagram, siga a nossa rede social. Você não está sozinho. O Espírito Santo, ele está com você. Barnabé significa o encorajador. O encorajador. Seja cheio de coragem. Se você se levanta, se você caiu, se levanta. Se levanta. Se você tropeçou, se levanta. Está enfrentando uma luta, se levante. Você não está sozinho. Você não está só. Creia nisso. Deus abençoe a todos vocês.